Igreja, você pode assentar. Os irmãos estão à porta, podem entrar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo escreveu João sob inspiração divina. Aleluia. Eu tenho dito para os irmãos e tenho repetido que as promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Deus não está dizendo assim para você: eu vou lhe abençoar durante o mês de maio. Não. Em Cristo Jesus, Ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A batalha que nós enfrentamos, igreja, não é uma batalha contra o homem, mas é uma batalha espiritual. Então a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades, vou usar o termo, do reino do mal. E de posse disso, nós precisamos entender que, eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim: porque eu sou forte, porque eu sou isso e aquilo, mas a Bíblia diz que nós somos fracos. A palavra de Deus diz que a gente é fraco. É por isso que nós não lutamos ou enfrentamos o inimigo na nossa força, mas na força do Senhor. A palavra nos ensina que em Cristo Jesus Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E a gente toma posse literalmente dessa palavra, sabendo que enquanto estivermos aqui na terra, as lutas existirão, os apertos virão, as dificuldades virão, mas como fracos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É por isso que a gente tem que fazer um exercício de fé todos os dias, de lançar sobre o Senhor tudo aquilo que nos preocupa. Eu vou mais adiante: lançar sobre o Senhor tudo aquilo que fez com que você entristecesse, decepcionasse. Guardar o coração significa não permitir que coisas fiquem remoendo dentro da gente, porque isso não vai levar a nada. Guardar o coração significa que nós temos a certeza absoluta que o Senhor está agindo. Ele está lá na nossa frente. Guardar o coração significa que eu vou colocar no meu coração a palavra. E eu não tenho forças para fazer com que essa palavra seja real, seja viva e verdadeira, mas é o Espírito de Deus quem faz isso. Ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Algumas pessoas querem Jesus somente como Salvador, não querem como Senhor. Há uma diferença nisso, uma grande diferença. Porque Salvador e Senhor significa eu me submeto ao Senhor. E a gente vai lá para João 14, vê que Jesus, antes de voltar para o Pai, Ele estava ensinando aos seus discípulos. Ele estava dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu clamarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador, que ficará com vocês por toda a vida. Estou dando a minha palavra. É o Espírito da verdade. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer com que vocês lembrem daquilo que vocês aprenderam. Ele vai ensinar coisas que vocês não sabem. Ele vai consolar, Ele vai confortar. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo, não somente habitando em nós, mas Ele agindo na nossa vida. Mas mesmo assim as preocupações vêm. Eu não sei quantas vezes a gente, quando percebe, a coisa está querendo avançar aqui dentro, mas aí a luzinha vermelha acende, e Ele nos faz lembrar quem somos, a quem servimos,
para onde estamos indo, quem é aquele que habita em nós. Quem habita em nós é o Espírito de Deus, é Deus. Não são três deuses, mas o único Deus que é trino e uno. E a ação divina em nossa vida é a ação do Espírito de Deus. Mas a gente sempre ora assim: Deus, em nome de Jesus. É o que eu entendo que está correto, que a palavra nos diz. Jesus diz assim: pois tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meus amados irmãos, as lutas existirão, as batalhas existirão. A batalha final nós já conquistamos, ou seja, Jesus conquistou e já nos deu gratuitamente. Mas o Senhor diz o quê? Aquele que perseverar até o fim. Para perseverar até o fim. E aqui nesse texto, Jesus fala, o apóstolo João fala algo tremendo. Ele fala que quem crê no Filho tem a vida. Significa então que aquele que não crê, não tem a vida. Evangelho de João capítulo 3, apenas os versículos 35 e 36. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus amados irmãos, Deus não faz nada por acaso. Deus não começa a fazer uma coisa sem saber o seu final. Quando Ele planejou você, quando Ele me planejou, vamos usar um termo humano, primeiro Ele sonhou com a gente. E Ele já sabia que seríamos fracos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas Ele é aquele que nos fortalece. É por isso que o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o Espírito Santo, Ele está conosco, Ele age em nós e Ele intercede por nós junto ao Pai. E o texto bíblico diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor sabe. Eu não sei como é que está a sua família, mas o Senhor sabe. E o Senhor, Ele não faz nada sem antes haver um preparo. Ele mandou quem? Ele mandou João Batista. João Batista era um cara estranho. Ele é raça de víboras. Ele tinha uma mensagem forte. Mas observem o seguinte: as pessoas estavam se convertendo. Ele estava batizando as pessoas. Porque, irmãos, quem convence é o Espírito de Deus. Quem faz é o Espírito Santo. O que é que o Senhor diz? O Senhor diz que a nossa vida precisa estar no altar. Quando Elias foi lá para aquela luta, aquele desafio, com aqueles mais de 400 profetas de Baal e mais outros malignos, e lembra que era para orar, para o Senhor mandar fogo do céu, e eles passaram o dia quase todo. Depois de meio-dia, Elias disse assim: peraí, o Deus de vocês deve estar dormindo, então deixa agora eu falar com o meu. Mas antes ele fez o quê? Ele restaurou o altar. Ele não usou o mesmo altar no sentido de estava tudo deformado, não. Ele restaurou, ele mudou. E como se isso não fosse suficiente, ele disse: traz água para cá e desmancha, derrama água aqui. Não, traz mais água, derrama mais. Enche tudo aqui, esse rego todinho de água aqui. Enche, molha tudo. E ele clamou, e o Senhor mandou o fogo do céu. Porque só existe um Deus. E esse Deus, ele é trino e uno, mas Ele honra os seus filhos. Mas Elias fez aquilo lá porque o Senhor já tinha dito para ele que era para fazer.
Ah, meus amados irmãos, o Senhor nos ensina que a família, eu vou usar o termo, é o bem mais precioso que nós temos na terra. Mas os filhos não são nossos. Ô irmão, você já percebeu o seguinte: quando a gente está com alguma coisa, tem alguma coisa em minhas mãos, aquilo que não me pertence, eu tenho cuidado triplicado. Eu tenho cuidado com as minhas coisas. Os filhos não são nossos, pertencem ao Senhor. Então tem que ser cuidado triplicado. Nós não podemos aceitar o que o mundo está dizendo, a maneira como se deve ensinar os filhos. Não, a Bíblia diz aqui diferente. A Bíblia diz que o menino nasce menina, a menina nasce menina. A Bíblia fala que é responsabilidade dos pais ensinar aos seus filhos. Ensinar no caminho, andando, sentado em casa. Então o Senhor preparou o caminho. João Batista foi usado por Deus, porque desde lá, desde o Éden, que isso vem sendo trabalhado. Mas ali naquele momento, era João Batista. E João Batista fazia o quê? Ele anunciava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E ele proclamava assim, dizendo, está lá em João 1, 30 e 31, só você virar a página da sua Bíblia: depois de mim vem um homem que está acima de mim, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Aí você vai ver depois que ele diz, ele vai batizar com fogo. Agora, meus irmãos, nós sabemos que o pecado afasta o ser humano de Deus. E aqueles que vivem segundo a carne fazem a vontade da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus fazem as coisas que são conforme o Espírito Santo lhes ordena, porque há o que? Uma submissão. Lá fora estão sujeitos que estão submissos à carne, mas nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo de Deus. Não é viver a vida, deixa para lá, de qualquer maneira, vai lá e eu não vou fazer nada. Não. O Senhor vai cobrar de mim, de você. Nós somos convertidos e o Senhor nos ensina que é preciso que nos consideremos, cada um tem que considerar você, a sua vida, alguém morto para o pecado, mas vivo para Deus. Não é porque foi batizado no Espírito Santo, não é porque foi batizado na igreja, não é porque participa da ceia, não é porque proclama a palavra, que você vai receber algo, não, eu estou imune. O Senhor está me guardando, está me protegendo. Tá, Ele está guardando e protegendo todos. Mas a batalha é maior. O que é que eu falei domingo? Quanto maior a bênção, maiores as dificuldades, os adversários. Agora, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito peculiar, muito firme, como sempre, ele faz uma proclamação lá aos irmãos, à igreja de Roma. Ele diz assim também: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. A Bíblia diz que a família é bênção. O casamento é bênção. Está lá escrito até que a morte os separe. E eu sempre que digo isso, eu digo que cada caso precisa ser analisado individualmente à luz da palavra de Deus. Então o Senhor age. O Senhor espera da sua igreja, a igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo, um comportamento diferente. Maneira diferente de pensar, maneira diferente de agir, porque verdadeiramente vivemos submissos ao Espírito Santo de Deus. Agora, morte para o pecado não significa que estamos insensíveis ao pecado. Paulo não está aqui defendendo a impecabilidade do cristão, nem pleiteando
uma tese da santidade total nessa vida. Ô gente, nós estamos nesse corpo ainda. Ainda lutamos contra o pecado. E ele insistentemente nos odeia, nos assedia. Então a nossa natureza caída está tão viva e ativa que somos seriamente exortados a não obedecer os seus desejos. E o Espírito Santo que nos é concedido, ele nos ensina que devemos subjugar a carne. E para subjugar a carne é preciso estar submisso a ele, ao Espírito Santo de Deus. Não sei. Está aqui. Está aqui a receita, está aqui a orientação. O cara vai ao médico, o médico passa a medicação, depois ele volta, doutor, não fiquei bom, e o remédio que eu passei você tomou? Não. As nossas tentações vêm do interior, da carne, e não apenas de fora, do mundo e do diabo. Então, a nossa morte ao pecado é idêntica à de Cristo. É legal, é moral. Morremos para o pecado porque em Cristo sofremos o castigo pelo pecado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E qual é o castigo do pecado? A morte. Por isso que Jesus veio e entregou-se a si mesmo por nós. O que morre é o corpo físico. Enquanto ele vai decaindo, o espírito vai se fortalecendo. Amém? Agora nós estamos vivendo dias onde a insegurança torna-se comum e a tentativa de que sejamos dominados, monitorados, está sendo orquestrada de maneira muito clara. Semana passada estive em São Paulo e o carro que nos estava levando de volta para o aeroporto, eu não sei porque eu tive a impressão que os vidros eram aquele vidro fumê, né? Aí eu sentado, peguei o telefone aqui, eu achava que estava muito discreto, e comecei a ver um negócio lá. Aí uma pessoa do carro vizinho disse, guarda o telefone. Aí eu, eita, o cara viu. Por quê? Porque os caras vêm, arrombam o vidro, levam o telefone, se você reagir, eles matam. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Então nós temos que ter o quê? Prudentes, não é prudente somente lá não, prudentes em todos os lugares, irmãos. Nós temos que estar ligados. Nós temos que entender que essa luta ela é contínua e ela tem sido crescente. Eu não estou aqui para falar do índice de aumento da criminalidade de janeiro para cá, não estou. Estou aqui para dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, renova, protege, dá vida e vida em abundância, aleluia. E o que é que o Senhor faz? Ele nos traz o ânimo. Pastor, e o senhor desanimou? Não, desanimei não, mas se eu deixasse tinha desanimado. É por isso, irmãos, que eu estou dizendo, olha, se tiver urgência para falar comigo, não mande mensagem pelo WhatsApp, não ligue. Porque eu não estou nem ligando para aquele negócio de WhatsApp. Às vezes eu vou ver uma semana depois. Porque não dá para ver tudo. E quando eu vejo que o negócio não é bom, eu vou jogando para lá. Agora a gente tem que se manter pelo menos atualizado com o que está acontecendo. Não vai ficar alienado. Mas é preciso entender que tem coisas que nós temos que fazer. Então faz o seguinte, escuta uma mensagem. Temos tanta gente boa aí ministrando a palavra. Escuta a mensagem. Escuta o hino. Falei, vai, começa a ler a Bíblia. Quer decorar texto? Começa a ler a Bíblia. Pega um capítulo e lê durante uma semana. Você vai decorar, porque não é possível que você não decore. Eu não consigo ler, pai. Pastor, então esse negocinho eu falei aqui, ele tem a Bíblia. Aí você bota ali um alto-falantezinho, você clica lá e fica ouvindo. Bota fone. Vai ouvir a palavra. É uma ênfase que eu dou isso, rapaz, porque essa foi a minha luta. Digo para você. Eu não estou falando aqui, eu estou falando a coisa que realmente é. E ainda existe a luta, hoje existe. Mas a gente tem que ir contra e dizer, não, eu vou ler, eu vou decorar, eu vou aprender, eu vou ouvir, eu vou louvar, eu vou celebrar o Senhor, aleluia. Deus Altíssimo, em hipótese alguma, Ele vai concordar
com o que vai de encontro aos seus princípios. O homem ímpio, ele não tem nem noção do pecado, rapaz. O cara não está nem aí, ele não sabe nem o que é isso. A mente já ficou cauterizada. O cara vai lá, faz o mal, tira a vida do seu próximo e vai para casa dormir. A autoridade com mente cauterizada manda um monte de gente para a cadeia, inocente, sabe que é inocente, mas mandou para a cadeia, deixa lá. E dorme. Agora eu acredito que durma com muito remédio. Viu? Amém. E a igreja, o nosso papel. É preciso que a coisa comece aqui dentro, na família. Família no modelo judaico-cristão, onde o homem é o sacerdote, a mulher é a fiel ajudadora. Eu não sei quanto tempo como você tem feito. Responda aí no seu coração. Quanto tempo você tem dado para os seus filhos? Estava conversando com um irmão ontem que não é dessa denominação. Aí ele disse para mim, eu fiquei em casa no domingo, porque eu estava precisando ficar com a minha família, com os meus filhos. Eu disse, como foi? Fomos lá, brincamos, conversamos, sorrimos, cantamos. Domingo que passou, já passou. Hoje, já passou. Mas eu não fiz domingo, não fiz dia nenhum, não fiz hoje, nunca fiz, começa a fazer. Mas já está grande, pare. Vai comer um sanduíche com ele lá na praia. Esse quando o Murilo me chama para fazer um lanche. Dia desse, o último foi um lanche aqui num lugar bem gostoso. Fomos eu, ele e Murilo. Murilo, filho. Que bom, rapaz, senta ali. Meu filho e meu neto. A gente conversando. E quando a gente conversa, sempre vem as coisas de Deus. A gente não é para estar conversando só das dificuldades, não. Vamos conversar das bênçãos. Porque as bênçãos são maiores do que as dificuldades. Aleluia. O Senhor nos dá vida. E Ele diz que nos dá vida e vida em abundância. Então eu tenho que fixar o olhar em Cristo. Porque eu olho para Cristo, para frente, para o alto. Aí eu digo aqui, os problemas são tão pequenos que depois a gente passa assim, ó, faz isso. O que é que eu estou colocando na minha vida? O que é que eu estou colocando como principal? A gente sabe que a mensagem do Evangelho vem de Deus. E o texto bíblico diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas é preciso crer. Mas o cara foi uma pessoa extraordinária, foi maravilhosa a pessoa, mas a Bíblia diz que é para crer. E crer não é simplesmente acreditar. Crer significa que passa a ter primazia na minha vida. Eu falei sobre Esdras domingo passado. Esdras foi restaurar Jerusalém, o templo. E ele começou pelo templo, porque ele estava dizendo para os povos vizinhos, seus inimigos, sabe, não, aqui quem tem primazia é o Senhor. Será que a gente pode dizer assim em termos espirituais? Aqui quem tem primazia é o Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O combustível aumenta, a energia aumenta, a água aumenta, e o salário continua o mesmo. Mas o que é que o Senhor diz? Ele diz que aquele que for fiel, dizimista e ofertante, ele é quem repreende o devorador. Pode juntar todos os pastores da terra para repreender o devorador na vida de uma pessoa. Não vai repreender, quem repreende é o Senhor. Aí faz o quê? Rapaz, eu não sei como, mas o dinheiro deu para chegar no final do mês, olha. São as primícias, meu amigo. Aí você diz assim, e Deus está precisando da carteira da gente, da gente? Não. Mas para a gente é importante para a nossa sobrevivência. E o que é que a gente tem? O que é que Ele quer fazer? Ele quer fazer prova. É a primeira coisa que você tira? Está lá na minha lista. Primeira coisa, na minha tabela. Primeira coisa é dízimo. Por quê? Meus pais me ensinaram assim. E quando minha querida avó, Luísa, foi chamada para o Senhor, eu fui com minha prima lá pegar umas coisas dela, e ela tinha recebido dinheiro no dia que ela teve um infarto. E aí, eu peguei assim, tinha uma agendazinha dela, e a primeira coisa que tinha nela, dízimo.
Aí tinha uma relação de coisas que ela dava para as outras pessoas. Depois é que vinham as coisas dela. Será que nós temos feito isso? Eu vinha para cá, vi uma jovem com uma criancinha no braço. Eu não sei se a criança era dela, eu não sei se é com ela lá. Mas eu olhei e disse, puxa vida. Eu não sei se ela vai pegar aquele dinheiro. Eu dei o dinheiro para comprar comida. Damari já leva comida ali dentro, já leva coisa, pega e dá. Eu digo, eu não levo não, porque o carro fica com cheiro de mercearia. Então você vai dar. Nosso irmão, nosso próximo. Trabalho de evangelismo, aqui que foi reiniciado, né? O trabalho de evangelismo sempre teve, mas de uma maneira um pouco diferente. Alcançando aqui toda essa vizinhança. E no domingo já tinha gente aqui. É isso. Esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho. Agora você vai pregar o evangelho para a pessoa que está com fome e não dá comida para ela. É por isso que mãos estendidas, sai aí no sábado. Você passa aqui, a comida está cheirosa, aquela sopa cheirosa. E as irmãs preparando aquilo com muito carinho. Levam o alimento e levam a palavra. E já teve gente que se decidiu, não somente lá, mas que veio aqui para a igreja. Aleluia. Eu me lembro até de uma situação, depois você me ajuda aí se eu estiver errado, que depois veio, aceitou Jesus, tal, a pessoa foi orientada para voltar para a família, voltou e está lá com a família. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Lá em Mateus 24, 35, você conhece muito bem que Jesus diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, meus amados irmãos, se isso é assim, então a gente tem que ter aqui dentro uma coisa, não aceito viver contra os princípios estabelecidos por Deus. Olha, deixa eu falar um negócio, o cara para ser crente tem que ser homem de verdade, e a mulher tem que ser mulher de verdade. Não pode haver interesse maior se não proclamar a palavra. Não pode haver interesse maior se não exaltar o nome do Senhor. Vai passar logo, rapaz. Oh, meu Deus, olha, a vida passa rápido demais, gente. Olha, eu quando me lembro assim de eita Jesus, estou com 68, Jesus. Eu digo meia para ninguém dizer que está 78, então é 68. Puxa vida, como passou rápido, rapaz. A família é uma instituição divina. E é uma instituição divina não porque nós declaramos, é porque o Senhor declarou. O primeiro casamento foi o Senhor Deus que fez lá no Jardim do Éden. Imagina aí, primeiro casamento. Celebrado pelo Senhor. Primeira família. Você disse, vocês vão multiplicar, vocês vão ter filhos. E vão abençoar. A mensagem do Evangelho vem de Deus. Agora ele diz também que aquele que não crê, já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Se realmente a pessoa teve uma experiência com Cristo, ela muda o seu comportamento. Os pensamentos são diferentes. Os relacionamentos, as decisões. E sabe o que acontece? Passa a valorizar muito mais a família. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Teste terrível para aquele homem. No mesmo dia perdeu tudo que tinha e perdeu os seus 10 filhos. Veio uma doença, uma chaga, uma ferida só, da ponta da sua cabeça à ponta dos pés. A Bíblia diz que cheirava mal, as pessoas de longe sentiam, vou usar o termo nordestino, sentiam a caatinga, fedor. E a mulher do cara chega lá e diz assim, Jó, você não está vendo, eu ia falar um negócio aqui, mas ela não disse isso não. Você não está vendo que você está morrendo? Faz o seguinte, faz uma coisa útil, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí disse, como é? Ele não chamou a mulher de louca, como uma louca você está falando? Deus me deu tudo, agora ele tirou, eu vou reclamar dele? Final da história. A Bíblia não disse que ele arranjou outra mulher não. Quando ele voltou, ficou
fui lá de novo, e o Senhor deu tudo em dobro. Aí ele não chegou e disse, não, quando eu estava doente, você que disse que eu amaldiçoasse meu Deus, irmão, eu não quero você mais não. Aí teve mais 10 filhos com ela. Não foi o dobro? Deus deu o dobro. Aí eu disse, mas como o dobro, pastor? Se os outros morreram. Sim, morreram, eles sabem onde eles estão. Eles sabiam onde os filhos estavam, então ele não perdeu. Eles estavam no céu. Eles estavam com o Senhor, 10 no céu e 10 aqui, 20. Aleluia. A gente não perde quando alguém está em Cristo. Aí, então, esse evangelho, ele precisa ser proclamado através do nosso testemunho, através da nossa palavra, honrando a família. Sua família pode ser o que for. Você está na sua família porque Deus colocou você lá. Porque Deus tem uma missão para você lá. A minha família, você não conhece a minha família, graças a Deus. Ou a minha família é um problema, esse assim. Vai lá. Quer conhecer a minha? Toda? Os familiares? Né? Vem para cá. Vem para cá que tu vai ver o que é bom. E aí? O que é que eu vou fazer? Irmãos, quando a gente está em Cristo, a gente tem que estar determinado, a gente tem que estar submisso, permitindo que Ele trabalhe e aceitando trabalhar dele. E quando a gente faz alguma coisa errada, Ele manda lá pedir perdão. Já com o Senhor aconteceu isso inúmeras vezes. Uma das últimas, determinada pessoa foi daqui da igreja. Quero falar com você. Daqui a pouco, agora, no enterro. No enterro é bom para os caras fazerem as pazes. Né? Senhora, me perdoe. Me perdoe. Aí veio aí para mim, não, o senhor me perdoe também, está perdoado. Posso dar um abraço? Posso. Aí vem uma fila, abraçando todo mundo. Perdoe, perdoe. Ô rapaz, a gente fica leve, se vier uma ventania muito forte, a gente voa. O que é isso? O homem fazer isso? Por ele mesmo? Eu fazer isso por mim? Não faço não, irmão. É o Espírito de Deus. Trate bem a sua mulher. Trate bem o seu marido. Eu preciso encerrar. Em Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a mensagem do evangelho é a palavra do Filho de Deus. Eu digo para vocês, sinceramente, nós temos somente duas opções. Ou aceitamos a maneira de viver como Cristo nos diz, ou não aceitamos. Ninguém pode viver aqui eu vou dizer dessa forma, assim como o Senhor me ensinou, mas agora aqui não, aqui eu vou viver como eu sei que é para viver, como eu resolvo. Não. O Senhor não aceita metade, não. Ele diz assim, ó, filho meu, dá-me metade do teu coração. Não, filho meu, dá-me o teu coração. Olha, a pessoa pode ser ruim, pode ser o que for. Eu e você, nós temos o dever de tratar bem. Não quero nem saber. Eu vou tratar bem, sim. E se tratar mal, o senhor pode responder? Posso, que eu sou humano, mas eu não quero responder não à mesma altura. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê passa a ser templo do Espírito de Deus. Aquele que crê tem bênçãos especiais, bênçãos diferenciadas. Quais são as bênçãos diferenciadas, pastor? Eu vou dizer algumas importantíssimas. Primeiro, a salvação. Segundo, a presença do Espírito de Deus. Terceiro, a gente sabe para onde vai e para onde os nossos com Cristo foram. Quarto, a gente sabe que todas as coisas vão passar. Quinto, a gente sabe que o Senhor quer usar a gente agora, nesse momento. Mas tem coisas que Ele quer preparar para usar a gente lá na frente. É Ele que faz. Quem nele crê é salvo.
e quem não crê. O que permanece nele